A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Gente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, né, gravando esse vídeo. E estou aqui gravando esse vídeo hoje para trazer para a vida de vocês uma reflexão, algo da parte do Senhor pro coração de vocês, né? E o que eu quero pedir para vocês? Que hoje vocês possam abrir o coração de vocês e deixar que o Espírito Santo de Deus fale com vocês nesse dia de hoje, tá bom? Não deixe que a distração venha tirar o seu foco nesse momento, amém? Vamos lá. A palavra que eu vou estar lendo e compartilhando com vocês se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 12, tá bom? Se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem acompanhar. A minha Bíblia, a versão dela é um pouco mais atualizada, tá bom? E diz assim a palavra do Senhor lá em Deuteronômio 28, no versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Glória a Deus por essa palavra. E hoje eu quero falar com você sobre a provisão de Deus. E eu começo dizendo para você que não importa a situação que você está passando nesse dia de hoje. Talvez você tá aí desesperada porque a sua situação ela está apertada, né? E às vezes você não vê saída, às vezes você não acha uma saída e tá aí pedindo um socorro do Senhor. Mas eu vim aqui através de Deus, com Deus na minha frente, para te dizer que Deus é o seu socorro, para te dizer que Deus ele vai entrar com providência nessa tua causa, para você não se preocupar, né? Porque como diz a palavra do Senhor, que Ele envia a chuva no devido tempo, né? Ou seja, no devido tempo o Senhor vai derramar a chuva sobre a tua vida. Sabe o que eu percebo? Eu não sei vocês, mas eu já reparei que muitos crentes, dos que eu conheço, que eu ouço testemunho, muitos cristãos, eles têm que passar por um aperto financeiramente, eles têm que passar pelo processo, eles têm que passar pelo deserto. E hoje eu ouço testemunho e eu me alegro. Eu fico feliz porque eu sei que se para aquela pessoa teve jeito, se Deus trabalhou na vida daquela pessoa, eu creio que na minha vida não será diferente. Só que Deus, ele tem um trabalhar diferente na vida de cada um. Deus, ele tem um tempo diferente na vida de cada um, então não se preocupe, porque Deus, ele vai dar a provisão. Deus, ele vai mandar a chuva na tua vida. Sabe? Eu sei que tem dias que parece que tem dias que a gente tá tão bem, mas tem dias que a gente acorda e a situação fica tão difícil. E a gente fica aguardando, esperando uma promessa do Senhor, um milagre do Senhor. Mas sabe, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Teve um tempo na minha vida, até um certo tempo, eu tava passando dias e dias orando, pedindo pro Senhor um milagre. Eu clamava ao Senhor e falava: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso da provisão do Senhor pra minha vida. No começo desse ano, eu tenho mania de escrever num caderno todos os meus objetivos, né? E aí no começo desse ano eu peguei um caderno e escrevi ali naquele caderninho como seria o meu ano. Eu determinei como seria o meu ano, o que eu queria conquistar nesse ano de 2021. Só que aí passou o mês de janeiro, passou fevereiro, março, abril e nada acontecia. Eu falei, meu Deus, tudo que eu planejei, todos os meus objetivos tá indo por água abaixo. E eu olhando para minha situação financeira, com aqueles focos que eu tinha e objetivos, não tinha condição nenhuma. E quando foi mais ou menos há umas 3 semanas atrás, eu entrei aqui no meu quarto, fechei a porta e eu falei assim, Deus, eu preciso conversar com o Senhor. E no momento que eu conversava com o Senhor,
sobre toda aquela situação. Eu estava frustrada, porque quando a gente coloca a expectativa no nosso objetivo, a gente se frustra. E eu estava ali chateada, frustrada, e comecei a falar com Deus. Deus, me ajuda, porque eu tô muito triste, eu tô muito frustrada, porque esse ano eu comecei com um propósito e até agora nada. Só que a gente não foi nem pro meio do ano ainda. A gente, na verdade, estamos indo pro meio do ano, né? E aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: sonhe os sonhos que eu tenho pra você. E na minha vida estava tudo parado, meu ministério estava parado, as minhas finanças estavam parado. Eu estou reformando, né, aonde eu moro aqui aos pouquinhos, né? Deus já falou que eu não ficaria aqui, que Ele me tiraria daqui, mas no tempo dele, não no meu. Só que por enquanto eu tenho um desejo de reformar, de fazer alguma coisinha. A mulher gosta de decoração, a mulher gosta das coisas arrumadas e esse era o meu desejo. Tava tudo parado na minha vida, meu ministério, tudo. E aí nesse dia o Senhor falou fortemente ao meu coração: viva os meus sonhos, viva os meus sonhos. E eu não estava vivendo os sonhos de Deus. Eu não estava vivendo aquilo que o Senhor Ele tinha para minha vida. Eu queria viver os meus sonhos, eu queria viver os meus objetivos, e Deus, Ele tinha algo para mim. E naquele dia, com muita dor no coração, porque quando a gente abre mão dos nossos sonhos, muitas vezes é difícil, mas é preciso. E naquele dia no meu quarto, eu falei para Deus: Deus, hoje eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão, Senhor, dos meus projetos e dos meus objetivos. Tudo aquilo que eu anotei naquele caderno, eu não vou mais correr atrás, porque hoje eu vou viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. E aquele dia eu me lembro que eu comecei a chorar, porque é tão bom, você sente um alívio tão grande no seu coração quando você abre mão do que é seu para viver os sonhos de Deus, né? Então é muito bom quando nós abrimos mãos dos nossos sonhos para viver o sonho de Deus. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida de uma forma sobrenatural. As coisas começam a fluir, as coisas começam a andar. E a partir daquele dia, eu comecei a ver o trabalhar do Senhor na minha vida. Eu comecei a receber oportunidades para o meu ministério. Eu comecei a ver que Deus estava trabalhando. Então eu pude ver o trabalhar de Deus dentro do meu lar, dentro da minha família, no meu casamento, a partir do dia que eu decidi abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Não tem muito tempo isso, como eu falei, tem mais ou menos umas 2 a 3 semanas. Muitas vezes é preciso, nós temos que ser muito sinceros com o Senhor. E o Senhor, Ele só fala comigo assim, né, quando eu decido fechar a porta do meu quarto e buscar Ele. Aí é quando Ele começa a falar, né? Então, esteja disposto a abrir mão do que é seu para viver os planos e os sonhos de Deus para a tua vida. Não desista do que Deus tem preparado para você. Saiba que o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, é muito maior do que você sonha. O que Deus tem é coisas grandes, é coisas novas. Engraçado que esses dias eu estava num culto e a palavra que estava sendo ministrada estava falando de odres velhos, do vinho novo. O vinho novo não pode ser derramado no odre velho porque não suporta. Ele começa a vazar porque tá velho e pode estragar o vinho. E Deus começou a ministrar no meu coração dizendo assim: filha, eu tenho coisas novas para derramar na tua vida, mas é preciso mudar o odre. Ele tá velho e não suporta o que eu tenho para você. E só que eu não entendi. Sabe quando você tá assim, Deus tá ali falando, só que você não entende o que realmente Ele está querendo dizer com isso? E eu comecei a perguntar para Deus, falar: Deus, eu não tô entendendo, o que o Senhor tá falando? E aí o Espírito Santo começou a falar: muda os seus pensamentos.
seus pensamentos é pequenos diante de tanta coisa grande que eu tenho para você. Você pensa muito pequeno, mas o que eu tenho para você é grande. Então muda esses pensamentos, muda as suas atitudes, muda as suas ações. Esse é o problema. Muitas vezes pensamos pequeno demais. Só que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem coisas grandes para mim e para você. Então, se for preciso, mude o odre, mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes e comece a acreditar e a ter convicção de que o que Deus tem para você é grande, o que Deus tem para você é coisa nova. Não desanime, não desista, sabe? Não perca a fé, não perca a esperança, porque Deus, Ele vai trabalhar, Deus, Ele vai agir na tua vida. Espere o tempo do Senhor, como diz a palavra que nós lemos, que Deus, Ele derrama a chuva no tempo certo. E a gente vê, quando uma árvore, para ela crescer tem um processo, para ela dar frutos, tem um processo. Não é de um dia para o outro que ela vai crescer e gerar aqueles frutos maravilhosos, não. Através da chuva, ali tem a semente, através da chuva, através da água que é derramada naquele solo, naquela terra onde está aquela semente, começa o crescimento. E ali começa um processo de cuidado, de semear, né, ali de sempre estar cuidando, sempre estar regando para que haja um crescimento. E na nossa vida não é diferente. A provisão do Senhor, ela vai chegar na nossa vida, mas tem que ter um processo. E todo mundo passa por um processo, né? Eu conheço tantos testemunhos, muitas pessoas que passam na minha vida hoje deixam um testemunho assim impactante de quem era, de quem é hoje, o que Deus fez na vida. E eu tenho expectativa e esperança para mim, então tenha para você também. Deus, Ele vai fazer coisas grandes e você ainda vai contar o testemunho, vai contar o seu testemunho para muitas pessoas, né? Então é isso, né, que o Senhor colocou ao meu coração, que essa palavra ela arde no seu coração de uma forma sobrenatural. Deixa Deus falar com você. Muitas vezes a gente não quer dar ouvido para que Deus está falando. Deus, Ele já falou com você, mas você não dá ouvidos. E Deus está falando e continua a falar nesse exato momento. Não se desespere, não desanime, porque Deus está com você. Deus, Ele está cuidando. Lembra daqueles discípulos quando estavam no barco, que veio aquela tempestade? Eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo, mas Deus estava no barco. Então Deus está no teu barco, Deus está com você, independente da situação, sendo ela ruim, sendo ela boa. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso dia a dia. Apenas confie no Senhor, tenha fé, Deus está com você. E quando Deus está com você, coisas boas acontecem, milagres acontecem. Deus, Ele abre porta de escape. Deus, Ele abre porta onde não tem, para te abençoar, para fazer algo sobrenatural acontecer. Mas você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Amém? Então, tome posse dessa palavra hoje. Sabe? Quando você terminar de assistir esse vídeo, fecha a porta do teu quarto. Eu não sei se você está aí na tua casa, mas fale com Deus. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. Quando eu orava, eu queria ali, eu pensava que ser crente era eu passar horas e horas de joelho orando. E às vezes aquilo me deixava assim decepcionada, porque eu tinha ali um relógio de oração que eu tinha que orar de 2 a 3 horas por dia, que para mim ser crente teria que ser isso. E eu tinha até um papelzinho escrito toda a minha oração, pelo que eu tinha que orar, porque eu não me lembrava. A minha oração era em base de um papel que eu escrevia, porque eu não me lembrava. E aí,
Um dia eu fechei a porta do meu quarto e eu falei: Deus, hoje eu vou fazer diferente, porque eu me ajoelho ali, mas eu fico preocupada com a hora que não passa, eu fico reclamando, não era uma oração sincera. E eu me lembro que eu fechei a porta do meu quarto, eu sentei na minha cama, e aí eu convidei o Espírito Santo e falei: Senhor, senta aqui comigo, eu preciso conversar. O Senhor é meu amigo. E ali naquele momento eu comecei a conversar com Deus. Conversar e falar para Ele o que estava aqui guardado dentro do meu coração. Eu comecei a ser sincera para Deus. E comecei a falar para Ele quão lindo Ele era, quão grandioso Ele era, quão amável Ele era. Ele é. Que Ele era santo, poderoso, maravilhoso. E gente, Deus, Ele se fez presente nesse ambiente de uma tal forma que eu senti a presença dEle poderosamente na minha vida. Foi maravilhoso a presença de Deus aqui no meu quarto. E desse dia, então, eu entendi que ter relacionamento com Deus, que ter intimidade com Deus, é preciso você estar no secreto com Ele. Não é necessário você passar ali horas orando. Claro, é muito bom orar, a gente sabe que oração é a chave da nossa vitória, que nós precisamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor. Só que precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos ter a nossa intimidade, tem que ser algo do teu coração. Então, oração é uma conversa com Deus. Se abre para Deus, fala com Ele. Então, depois que você terminar de assistir, faça isso, não por mim, porque eu sou pecadora, porque eu sou uma ser humano igual você, mas por Deus, porque Ele está te esperando no teu quarto, Ele quer ouvir o que você tem a dizer a Ele. E Ele vai falar com você assim como Ele falou comigo, assim como Ele falou fortemente ao meu coração: viva os meus sonhos. Só que quando Deus falar com você, tome uma atitude. Quando Deus falou comigo: viva os meus sonhos, eu não pensei duas vezes em falar: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos hoje para viver o que o Senhor tem para mim. A partir de hoje eu não escrevo mais como vai ser os meus dias, não. Mas eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Então faça isso. Eu te garanto que você não vai se arrepender, porque não tem nada melhor do que viver os planos de Deus. E aí as coisas vão começar a andar, a fluir conforme o querer do Senhor. Não o seu, mas o querer de Deus. Quando você coloca Deus na direção, deixa Ele ir. Siga o Senhor, deixa Ele tomar a direção e siga-o. E faça o que Ele te manda. Ele dá a direção, Ele dá toda a estratégia para nós. O Senhor é lindo. Nós só devemos ter essa atitude de fazer o que Ele nos manda fazer. Amém? Sabe, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Compartilhem aí com mais gente, com mais pessoas. Como vocês podem ver, eu tenho esse canal há pouco tempo, é recente. Não estou aqui gravando para querer chamar público, chamar a atenção de pessoas, não, jamais. Mas foi algo que Deus tocou no meu coração para que pessoas ouçam a palavra do Senhor. Se vocês foram ver em alguns vídeos anteriores, eu gravei o meu testemunho, né? E eu gravei nele no intuito de salvar vidas, almas. Assim como Deus me libertou um dia, Deus Ele me libertou do homossexualismo, Deus Ele me libertou da depressão, de doenças, Deus me deu livramento, Deus Ele transformou a minha vida. Eu creio que Ele vai fazer na vida de muitas outras pessoas, então esse é o foco. Então, compartilhem essa mensagem, me ajudem, se inscreva nesse canal e Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Para que essa mensagem chegue a outras pessoas que precisam também. E se vocês puderem, eu peço para vocês assistirem o meu testemunho, tá? É algo que Deus fez na minha vida. Eu sei que cada um de vocês tem um testemunho maravilhoso para contar. E aquilo que Deus faz na nossa vida, Deus Ele faz pra gente contar mesmo, pra gente falar mesmo, pra alcançar vidas e pessoas. Então, se vocês puderem, me ajudar compartilhando, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida de